Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no programa Resenha o secretário municipal da Fazenda, Adelcio Rodrigues. Ele é formado em Ciências Contábeis e Direito e é auditor de carreira da Controladoria Geral do município de São Luís. Boa tarde, Adelcio, tudo bem? Boa tarde, Valdo. Obrigado. Obrigado você pelo ir no programa. Vamos começar aí, talvez, o caminho mais difícil, né? Como é que é ser secretário de Fazenda numa capital como São Luís, Adelcio? No momento que o país, de crise econômica no país, de redução de transferências, né, de recursos federais para as cidades, para o município, como é que viver esse ambiente, esse momento que o país não consegue sair desse lugar tão ruim que se encontra desde 3, 4 anos atrás? É uma verdade que você está bem colocando, é muito difícil, complicado esse atual momento em que passa nosso país. O município de São Luís não está alheio ao que passa o cenário, todos os estados como os municípios, em relação ao aspecto da queda de arrecadação, dificuldade na prestação de determinados serviços. Então, temos muitos desafios esses que diariamente, graças a Deus, temos uma boa equipe de gestão dentro da Secretaria de Fazenda, onde conseguimos tocar as políticas tributárias, porque a Secretaria de Fazenda não é só receita. Hoje a nossa Secretaria de Fazenda é responsável pela parte de receita, pela parte de despesa e a contabilidade também do município. Então temos todas essas áreas para estar tocando, fazendo planejamento de ações com foco nessas áreas. Estancou ou continua a redução de transferência direta do governo federal, transferência do FPM, isso deu uma parada ou vocês continuam com queda da receita aí bastante acentuada? Perfeito, Evaldo. Estamos em queda de arrecadação. Só a título de exemplo, mês passado, mês de julho, tivemos o STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, informou que teríamos uma queda, um repasse a menor na ordem de 37,7% em relação ao FPM. Ou seja, aquilo que a União passa para o município de São Luís a título de FPM, que é o Fundo de Participação do Município, de determinados impostos que a União arrecada, imposto de renda, IPI, imposto de importação, parte dessa receita a União repassa para os municípios e estados. Do que ela repassou para o município de São Luís veio menos 37%. Então, isso abalou drasticamente nossa receita. Tivemos que montar todo um novo fluxograma de pagamento para que não ficássemos sem pagar determinadas despesas como necessárias. Exemplo, o município não pode atrasar folha de pagamento, o município não pode deixar de pagar limpeza pública, merenda escolar. Então tivemos que parar, remanejar, fazer novos fluxos de pagamento e temos já conforme já anunciado também pelo STN, teremos dificuldade nos próximos meses. Você está falando de um período só, quer dizer, de um mês, 37%. Isso. Mas você já vinha tendo ou isso foi a primeira? Não, temos. Você já vinha tendo a redução? Estamos tendo uma redução, tivemos no mês de fevereiro uma redução na ordem de 5%, no mês de março 10%. Já é de conhecimento dos municípios que todo mês de março e setembro são os piores meses, onde existe realmente um repasse bem menor, mas esse mês de julho foi fora da linha, da curva, que realmente trouxe uma dificuldade para a grande maioria dos municípios. Dá para quantificar isso? Assim, o que o município perde, São Luís perdeu com essa redução de repasse do FPM? Só no mês de julho colocam em torno de mais de 15 milhões. Mais de 15 milhões o município deixou de arrecadar, o valor quase o equivalente à folha dos profissionais do magistério. Então que o município teve que contornar de uma outra forma, deixando de pagar alguma coisa para honrar a folha. Que realmente essa é uma política, é uma prioridade do governo do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, a questão da prioridade no pagamento regular da nossa folha do salário dos servidores públicos municipais. Enquanto muitos municípios estão parcelando o pagamento da sua folha em 3, 4 vezes, quem recebe até R$1.000 recebe dia tal, quem recebe mais de R$2.000 dia tal. O prefeito Edivaldo Holanda, com essa política de realmente controle das nossas finanças públicas, estamos honrando a folha de pagamento. Inclusive, conseguimos antecipar metade do 13º. Então, o 13º desse ano de 2018, o prefeito já antecipou, metade foi pago agora no mês de julho e a outra metade deve ser paga no mês de dezembro. Também fazendo um comparativo com outros municípios do nosso país. Então, a grande maioria das capitais ainda não pagaram o 13º de 2018, nem a metade, e estão pagando ainda do ano
anterior, Ano passado. 2017. 2017. Essa é uma realidade que passa, infelizmente, é o cenário financeiro que passa os entes públicos, municípios e estados. A gente está em agosto, faltando aí setembro, 4 meses para encerrar esse período. Tem alguma perspectiva de melhora ou você faz essa previsão também de queda, como você ainda há pouco apontou, que setembro é um mês de fato muito ruim, a transferência de recurso federal para os municípios, tem alguma previsão de melhora ou o cenário ainda continua sendo nebuloso, difícil com o governo federal? Conforme o que tem os economistas passado para os municípios e estados, vamos ainda passar por essa nuvem nebulosa de queda, possíveis quedas. Espero que não tão grande como ocorreu, uma queda tão grande como ocorreu no mês de julho. Mas enquanto não passarmos por essas eleições, agora o cenário econômico ainda está totalmente conturbado na perspectiva de termos um aumento ou não da questão da arrecadação do município. Só fazendo um parênteses, Etevaldo, em relação às finanças, em relação à arrecadação do município de São Luís, tivemos um avanço. O município de São Luís, receita própria do município. A receita própria do município, que é resultante de o quê? Os impostos municipais, IPTU, ISS, ITBI, taxas, alvarás, tivemos um aumento através de o quê? Mudanças na nossa política, aumento do controle por parte da Secretaria de Fazenda, novas malhas fiscais. Então tínhamos uma sonegação de imposto muito grande. Certo. Então melhoramos a questão da forma da cobrança desse imposto. Criamos também determinadas linhas para o contribuinte se regularizar como o município for o refaz. O contribuinte tinha a possibilidade de parcelar seu débito até em 48 vezes, quitar, tirar 100% de juros e multa desse seu débito. Então tivemos um aumento dessa receita própria. O refaz é do ano passado. É do ano passado. Vigorou até alguns meses atrás. Certo. Mas tivemos esse aumento de arrecadação com refaz, com essas novas políticas de fiscalização. Então, em contramão do cenário nacional de queda de arrecadação, conseguimos aumentar, alavancar nossa receita própria. Mas, em contrapartida, tivemos essa queda dos repasses, principalmente do governo federal, para o município de São Luís. Secretário, falando em recursos impostos municipais, onde está a maior inadimplência? No ISS não, porque aí é automático, né? Sim. Mas IPTU continua com uma inadimplência que era, eu acho que relativamente alta, não sei como é que está a situação hoje, mas assim, é ainda grande a inadimplência do IPTU e como é que eu... Verdade, Tevaldo. Hoje temos uma inadimplência do IPTU na ordem de mais de 60%. 60% daqueles que deveriam pagar o IPTU, só lembrando, o IPTU é um imposto que não é vinculado. Você não paga esperando ter um retorno direto da administração pública. Você paga porque você é proprietário de um imóvel. Então, constantemente, alguns amigos, não, eu não pago IPTU porque não tenho um determinado serviço público na porta da minha casa. Porque não tem o transporte, porque não tem o seu quê. Mas existe a necessidade por parte da administração pública da Prefeitura de São Luís receber esse recurso para poder fazer caixa e prestar esse serviço para a sociedade. Do IPTU do ano passado, de 2017, ele foi totalmente revertido em operações urbanas, operações de tapa-buraco, a questão da revitalização dos postos de saúde, reforma dos postos de saúde, das escolas. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior reformou mais de 100 escolas no ano passado. Então ele foi totalmente dedicado ao quê? Voltar para a sociedade de forma direta. Então qual o valor do IPTU que foi arrecadado? X. Todo vai ser revertido para a sociedade. Não foi utilizado para a reforma de bens públicos, pagamento de salário, não. Foi todo empregado, utilizado diretamente para a população. Secretária, essa é a sua avaliação, qual é a dificuldade, sabe? Evidentemente, tem uma dificuldade que a gente vem tratando há pouco, da crise financeira que o país atravessa. O país atravessa uma crise econômica que de fato afeta essa economia, digamos, a economia familiar. Mas qual é a dificuldade que você tem de chegar a um patamar que você possa reduzir isso, né, a números, digamos, mais razoáveis de pagamento do IPTU? Como é que você vê essa dificuldade na população? Qual é o problema com o IPTU? É falta de entendimento? É porque não tem como pagar? Como é que você olha para esse problema? Muito bem, Tevaldo. Realmente, eu coloco em primeiro lugar a questão do momento econômico que passa o país. Muitos trabalhadores perdendo seus empregos, tendo essa dificuldade econômica financeira para o pagamento do IPTU. Fora isso, não existe uma cultura de pagamento dos impostos por parte de determinados contribuintes. E o imposto municipal mais ainda. Exemplo, se você está devendo o IPVA, seu carro pode ser apreendido. Isso. Se você está devendo a Receita Federal pode diretamente na sua conta e bloquear aquele valor. Aquele valor. Não existia
até então uma política dessa por parte do município de São Luís de forçar esse contribuinte a pagar o imposto, no caso o IPTU. Hoje, se existe essa inadimplência por parte do IPTU, a Administração Pública Municipal, a Prefeitura de São Luís, a Cenfaz, Secretaria de Fazenda hoje, manda esse valor para protesto, os cartórios estão protestando e, consequentemente, negativando esses proprietários de imóveis, esses devedores do IPTU e também as ações de execução fiscal. Infelizmente, esse imóvel pode ser o quê? Leiloado para o pagamento do imposto. Então, o contribuinte muitas vezes não tem essa informação, mas mesmo sendo o único imóvel daquela pessoa, mesmo sendo aquele bem de família, existe essa possibilidade jurídica desse bem ser o quê? Leiloado para pagamento de o quê? Dívidas de IPTU e dívidas de condomínio. Então, não queremos chegar a esse momento, tanto que realizamos e estamos ainda várias políticas de parcelamento, buscando esse contribuinte para o quê? Quitar essa dívida para não chegarmos a esse extremo de leiloar esse bem. Lembrando que assim, o pagamento do IPTU você tem uma taxa única, um valor único, sim, mas tem um período que pode ser parcelado, né? Perfeito. Como é que é esse parcelamento, secretário? Explica um pouco para quem Exemplo, Etevaldo, esse ano, IPTU 2018, quem optou pelo pagamento em cota única, que o vencimento foi o dia 13 de julho, pagou esse valor do IPTU com desconto de 15%. Certo. Eu não tenho condições financeiras de quitar em cota única. Então, esse contribuinte teria a possibilidade de parcelar em 6 parcelas. Então, tivemos no último dia 7 o vencimento da segunda parcela. Dia 10 de setembro é o vencimento da terceira parcela. Ele pode parcelar em até 6 vezes. No caso, essas 2 parcelas que já tivemos o seu vencimento, ele pagará uma taxa de juros e multa, mas ele tem essas outras parcelas a vencer, que ele pode fazer adesão em relação a essa opção de parcelamento. Nesse período de 6 meses, 6 parcelas, né? Isso estava explicando exatamente isso. Qualquer parcela em atraso, eu posso fazer esse pagamento ainda no período adiante, por exemplo. Isso. Então, você perdeu o pagamento da parcela que venceu no último dia 7. A segunda parcela. Então, hoje você pode, como o contribuinte pode efetivar esse pagamento? Ele pode ir ou na sede da Secretaria de Fazenda, ali no bairro da Kennedy, pegar um boleto, ou ele pode, no próprio site da Prefeitura, www.cenfaz.sanluis.ma.gov.br, lá vai ter uma aba IPTU 2018. Ele clica nessa aba e poderá retirar esse boleto para o pagamento dessa parcela. Ele consegue essa informação ou com o número do seu CPF, ou o CNPJ, se for vinculado àquele imóvel, ou o número da inscrição imobiliária, do último carnê. Ele consegue efetivar e fazer a impressão desse boleto. Para quem já deve IPTU, né, que está em débito do IPTU e deseja pagar esse IPTU, qual é o procedimento que o dono de imóvel, a empresa dono de imóvel pode fazer? Perfeito, Etevaldo. O contribuinte, ele pode, como falamos no encerramento do bloco passado, ele pode, caso queira, se dirigir à Secretaria de Fazenda, lá temos a central do IPTU, então ele vai tirar toda e qualquer dúvida que ele possa ter em relação ao imóvel. Temos alguns contribuintes que estão questionando o valor do IPTU, não houve aumento de IPTU, o que aconteceu foi apenas o quê? A questão da atualização conforme o índice, que isso acontece todo ano com todos os impostos, sejam estaduais, federais ou municipais. Houve apenas a atualização do índice do ano passado para esse, não houve um aumento desse valor do IPTU. Então ele pode questionar, temos essa central de atendimento, lá ele pode abrir um processo administrativo, ele não vai perder, no momento que ele solicita essa revisão com a abertura desse processo administrativo, ele não, mesmo julgado depois de 1 ou 2 meses desse processo, ele não vai ter que pagar juros em relação, ele volta ao status quo desde a valor anterior da abertura. Valor anterior, né? Certo. Então ele pode questionar diretamente com a gente na nossa central de atendimento lá no bairro da Kennedy, como também pode acessar o nosso site, só lembrando, www.cenfaz.sanluis.ma.gov.br. Lá no nosso site, o site da Cenfaz, ele vai se deparar com uma aba escrita IPTU 2018. Clicou nessa aba, com a informação ou do seu CPF, ou CNPJ, ou número da inscrição imobiliária, ele vai conseguir emitir a questão do boleto para o pagamento dessa cota que esteja em atraso e até as próximas cotas do IPTU, caso ele não tenha recebido o carnê do período desse ano. E para quem está naquela fase que o senhor explicava também no bloco anterior,
digamos, de judicializado, protestado, tal. Qual é o procedimento que essa pessoa também que foi para protesto, que ele possa para sanar e saldar essa dívida? Se for em protesto, ele vai se dirigir ao cartório, que recebeu aquela ordem de protesto, fazer a efetivação em o cartório dá de 24 a 48 horas para a retirada do nome dele do SPC Serasa, e também vamos já ter essa informação junto à Secretaria de Fazenda. Se o processo já avançou, já se encontra na Procuradoria Geral do município, com assim, intervalo das fases, é lançado, é cobrado do contribuinte, o contribuinte não pagou, ele é notificado mais uma vez, não pagou, mandamos para protesto no cartório. Certo, cartório. Não pagou, fazemos a inscrição em dívida ativa do município. Ainda não houve o pagamento por parte desse contribuinte. Aí é encaminhado esse processo para a Procuradoria para o que? Entrar com uma ação de execução contra esse contribuinte. Então, se porventura já chegou nessa situação da PGM, na Procuradoria, já existe uma ação de execução, ele pode se dirigir ao prédio da Procuradoria Fiscal, ali no centro, perto da Fonte do Ribeirão, e fazer a questão desse pagamento lá ou parcelamento desse débito. Secretário, também na contramão do que está se fazendo nacionalmente, né, e aí tem a ver com concurso público, né, a Cenfaz recentemente realizou prova para concurso de auditor, né? São quantas vagas, com a previsão? Só acho que com esse novo concurso se dá para equilibrar lá a situação da auditoria da Cenfaz e aí buscar mais receita, mais arrecadação no município. Como é que está o concurso hoje? Muito bem lembrado do concurso público, Etevaldo. Nosso último concurso para o cargo de auditor fiscal do município foi em 88, ou seja, quase 30 anos que não ocorria, que não foi realizado concurso público para o cargo de auditor. Então, nosso quadro já está bem idoso, com muitas vagas, tendo em vista muitos processos de aposentadoria. Então, foi realizado o concurso público, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior autorizou a abertura para o concurso público no cargo de auditor, como você falou, em contramão. Enquanto muitos municípios não querem realizar despesa, entendemos que a realização desse concurso especificamente para auditor fiscal irá o quê? Agregar valor, será um investimento, porque eles vão trabalhar em novas metodologias para o quê? Trazer receita para o município, naquilo que o município esteja perdendo, certo? Então foi realizado no último dia 29 de julho, o concurso, as duas fases do concurso para o cargo de auditor fiscal, e o resultado deve sair em torno de 26 de setembro. Teremos a questão do resultado final desse concurso para o cargo de auditor fiscal. O concurso foi realizado para 10 vagas, mais cadastro de reserva. Então, tendo em vista esses processos de aposentadoria, temos em mente, deveremos chamar para nomeação de 20 até 30 novos auditores fiscais para o nosso novo quadro. Secretário, você tem falado muito, feito muita referência aqui na entrevista, nesse bate-papo no Resenha, ao site. Sim. O site. É o caminho da Cenfaz hoje, ela digitalizar uma série de processos, quer dizer assim, que vocês estão trabalhando hoje, quer dizer, essa proximidade disso, facilidade de quem é beneficiário disso, possa de casa, do escritório e tal, está trabalhando, atuando aqui na pesquisa com a Cenfaz? Estamos sim, Etevaldo, trabalhando demais. Hoje estamos com um site bastante robusto, queremos chegar à mesma perfeição, às mesmas ferramentas da Receita Federal. Então hoje o contribuinte, o advogado ou contador com certificado digital, ele já consegue fazer 90% das suas demandas que ele teria que se dirigir à Secretaria de Fazenda, ele já consegue resolver, consegue no nosso site aqui, como eu falei há pouco, se clicar bem aqui nessa aba, mais um, IPTU, clicou no IPTU, nosso amigo ali, ele pode clicar aqui na própria aba, ele pode colocar o número da inscrição imobiliária, ou optar pelo CPF ou CNPJ, e já será gerado o boleto para pagamento. Bem fácil, bem tranquilo a questão da emissão dessa guia para pagamento do IPTU. Mas nosso site, como foi verificado, está hoje bem robusto. O contador, o advogado com certificado digital ou contribuinte, ele consegue fazer 90% das suas necessidades junto à Secretaria de Fazenda. E estamos aperfeiçoando isso justamente para evitar o quê? A saída do contribuinte, que ele ganhe celeridade, rapidez para solucionar suas demandas junto ao município de São Luís. Para falar em saída do contribuinte, né, a reclamação talvez mais usual em relação à Cenfaz está no deslocamento até a Avenida Kennedy, junto ao prédio da Cenfaz hoje. Quer dizer, é um posto de atendimento que tem lá. Sim. Se o senhor tem perspectiva, trabalha com a perspectiva de você ter mais posto de atendimento da Cenfaz na cidade e tal, quer dizer, aliviar um pouquinho daquele que tem que se deslocar até
né, a saída da Senfaz, o senhor pensa nisso, ter outros postos de atendimento da Secretaria, secretário? Perfeito, Tevaldo. Estamos hoje já finalizando, já em contato com alguns shops de São Luís. Teremos de 3 a 4 novos postos de atendimento da Secretaria de Fazenda aqui em São Luís. Então, justamente para dar o quê? Comodidade, celeridade para o contribuinte. Não, já tendo em vista que lá na Senfaz, no bairro de Fátima, existe dificuldade para estacionar. E também na nossa próxima sede, até já antemão, já anunciando aqui a mudança da Secretaria de Fazenda, ali da Kennedy para o prédio do antigo BEM, Banco do Estado do Maranhão. Na Rua do Egito. Na Rua do Egito, perfeito. Então, todo aquele prédio, aqueles 9 andares, vai ser aquele prédio todo Secretaria de Fazenda, Senfaz. Então, Adelson, mas ali também no centro, terei dificuldade de estacionar para ir na Secretaria de Fazenda. Então, nosso projeto já estamos implementando, teremos de 3 a 4 postos de atendimento da Secretaria de Fazenda em shoppings dentro de São Luís. Justamente para o quê? O contribuinte ele pode ir no shopping, tem a comodidade de estacionamento, perto da sua residência, ele pode o quê? Se dirigir e resolver essa situação junto a esse posto, evitando ter que ir ao centro, ao bairro de Fátima. Que além do site, além da sede nova, e os né, novos postos de atendimento. Perfeito. Justamente a Fazenda cumprindo seu papel, que é criando mecanismos de celeridade, facilidade para o contribuinte, para que ele tenha a sua demanda realizada. Secretário, tinha um monte de secretaria que queria mudar lá para o prédio do bem, assim. Como é que você chegar na frente? Foi que houve lá? Muita negociação, muita negociação. Realmente, antes de ser secretário da Fazenda, eu estava como controlador-geral do município de São Luís, da CGM. De onde sou de origem, na verdade. Isso, eu sou auditor da CGM, da controladoria, e o projeto inicial é que o prédio do bem seria ocupado pela CGM, por parte da Procuradoria, por parte da CPL, da Comissão de Licitação do município, só que a Secretaria de Fazenda conseguiu um recurso junto ao BNDES, um recurso bem vantajoso, e procuramos um melhor ambiente onde utilizar. Hoje o atual ambiente, o atual prédio não comportava toda a nossa mudança, os novos profissionais, as novas ferramentas, data center, novos equipamentos que estamos implementando. Então o prefeito Edivaldo Holanda abriu mão, deu essa possibilidade para a Secretaria de Fazenda se instalar. Então, tanto que os 9 andares, embora seja um prédio grande, mas dentro dele ele não é tão grande assim, certo, mas todos os 9 andares serão Secretaria de Fazenda. Até o final do ano? Até o final do ano. Você faz estar na Casa Nova, então? Se Deus quiser, essa questão de mudança sempre tem um atraso do pedreiro, né? A nossa reforma na casa, o pedreiro, não, daqui a um mês. Passa 2 meses, mas se Deus quiser, até o final do ano, dezembro, mais tarde janeiro, a gente está de casa nova. Secretário, a gente está indo no litoral, eleições gerais do país, né, para a Câmara dos Deputados, para o Senado, e sempre que se tem eleição, tem um debate que é antigo. Sim. Reforma tributária. Né? Como é que se olha para essas propostas, estão postas hoje no Congresso, estão discutindo, alguém tem posto em debate sobre que há de reforma tributária? O que de fato precisa ser feito para o país e assim, com olhar sobre a municipalidade, quer dizer, existe reforma que penaliza, na verdade, o município, né? E não, de fato, a gente avança nesse setor que é tão importante para a política pública, né, municipal, estadual, enfim. Como é que o senhor vê a reforma? É uma verdade, Tevaldo. Hoje temos o deputado Raulen, do PSDB, ele é o relator da questão da reforma tributária. Como está hoje a reforma tributária, como está, na minha visão, vem a prejudicar os municípios, porque será tirado o ISS nessa proposta de reforma tributária dos municípios. Então, por mais que seja compensado com outras situações que ele lá levantou, mas a nível de longo prazo criará uma problemática para os municípios. Então, não tem que, na minha visão, não tem como falar hoje de reforma tributária sem falar mudança do Pacto Federativo. Como assim, mudança do Pacto Federativo? Hoje, a Constituição determina as competências da União, dos estados e dos municípios. A maioria dos problemas estão onde? Nas cidades. Só que, com base no Pacto Federativo, quem menos recebe recurso são os municípios. As cidades recebem menos recursos do que comparando com o Estado, com a União. Então, existe uma necessidade de reforma desse Pacto Federativo para também conversarmos sobre reforma tributária. Mas a reforma tributária é necessária. Temos os empresários estão sobrecarregados de tantos impostos, valores, que na verdade muitas vezes dificultam o dia a dia do empresário em facilitar o excesso de burocracia.
Então existe realmente uma necessidade urgente de uma reforma tributária, mas uma reforma tributária, como você bem colocou, que não venha a prejudicar principalmente aqueles onde os maiores problemas estão, onde? Os municípios. E na forma que está hoje lá no Congresso Nacional, os municípios serão prejudicados com essa reforma tributária. Secretário, está chegando no finalzinho do resenha e tem uma frase que é senso comum, está muito posta, que é aquela coisa do, e se eu disse há pouco isso aqui, né, se ouve, eu pago imposto para ter serviço de volta, eu não pago imposto para ter serviço de volta. Como é que você olha nesse lugar, né, comum, esse senso comum de dizer que, né, eu tenho que de fato associar o imposto ao retorno de algo, de alguma coisa, no finalzinho do resenha? Eu até brinco, Itevaldo, o nome já está falando imposto, é imposto, mas eu olho sobre uma outra conotação. Existe a necessidade, porventura, no caso da Secretaria de Fazenda, a Prefeitura de São Luís, existe a necessidade do recebimento desses impostos, desses valores, para que ela possa proporcionar o quê? Os serviços públicos para a sociedade. A Prefeitura quer o quê? Que todas as escolas tenham ar-condicionado, possam proporcionar um bom serviço à comunidade, à sociedade, mas sem o recebimento desses valores, infelizmente, não é possível. Secretário Delcio, muitíssimo obrigado. Nós boa sorte, bom trabalho. Espaço. Tá? Um ótimo fim de semana a todos. Eu volto na segunda-feira, depois do programa Zé Cirilo, às 13h45. Até lá com resenha. Tchau.